Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando com o juiz, professor e mestre em Direito José Lúcio Munhoz. Ele é o novo representante da Justiça do Trabalho de primeiro grau no Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro Munhoz, em sua carreira de magistrado, como nós ressaltamos na abertura do programa, o senhor teve uma intensa participação em movimentos associativos. Em que medida essa sua experiência pode ajudá-lo na sua atuação no Conselho Nacional de Justiça? Bom, a atuação de um representante associativo é defender os interesses da classe que ele representa, não é? Como presidente da Associação de Magistrados Trabalhistas de São Paulo, eu tinha como objetivo defender os interesses dos meus colegas que eu representava, que, na nossa visão, sempre é o interesse em prol do jurisdicionado. Quando questionamos alguma medida, queremos uma maior democratização do Poder Judiciário. Quando solicitamos uma maior estrutura na atuação do Poder Judiciário, isso vai beneficiar os jurisdicionados, os advogados, contribuir com a celeridade da justiça. E um dos focos de atuação, tanto quando eu atuei pela Amatra de São Paulo, quanto pela AMB, na condição de vice-presidente, era buscar que o CNJ atuasse dentro dos limites constitucionais para o qual ele foi criado, para o qual ele foi concebido. Sim. Não é? Então, queríamos o Conselho Nacional de Justiça como um parceiro nas grandes lutas de interesse da magistratura e da sociedade, né? Por exemplo, quando se posicionou contra os marajás no serviço público, contra a questão do nepotismo, não é? O Conselho deu uma grande demonstração de civilidade, combatendo essas duas práticas nefastas para a sociedade, para o judiciário, para a magistratura. E em outras questões também, como o voto fundamentado nas promoções, critérios objetivos nas promoções, ou seja, isso torna o judiciário melhor, mais transparente, mais democrático. Quando o Conselho exigiu a participação de magistrados na definição do orçamento dos tribunais, né, uma outra medida também de democratização, de transparência. Então, essa atuação do movimento associativo atuou em parceria com o Conselho Nacional de Justiça em muitas ocasiões, e também o combateu em algumas circunstâncias, quando, na visão do movimento associativo, o Conselho se desviava um pouquinho do seu foco de administrador para intervir na liberdade maior do magistrado, que é a sua livre convicção na atuação jurisdicional. Não é? Então, eu creio que todos esses embates que tivemos, essas construções, me permite ter hoje, né, um olhar mais atento para esses aspectos dentro do próprio Conselho. Muito bem, o senhor também toma posse no CNJ no momento em que a atuação do órgão vem, de certa forma, sendo questionada até por associações de juízes. O Supremo Tribunal Federal tem, inclusive, reconduzido aos cargos magistrados afastados pelo Conselho, como no caso que ficou conhecido como os 10 do Mato Grosso. O CNJ, na sua opinião, está sofrendo uma tentativa de esvaziamento por parte de alguns setores? Olha, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão novo, não é? Criado apenas com a emenda 45, e ele, eu acredito, e todos que o encaram ou que têm alguma familiaridade com a sua estrutura, deve ter a mesma compreensão de que ele ainda está construindo um pouco o seu caminho. E nessa construção de caminho, é natural que aqui ou ali haja certas correções, haja certa condução de rumos. Não é? O CNJ, pela emenda, ele tem uma atuação administrativa e disciplinar. Sim. Certo? Então, em alguns momentos, ele escapou um pouquinho dessa seara. Não é? E coube ao Supremo estabelecer o caminho correto, pelo menos na visão da Suprema Corte. O Conselho ele é em grau hierárquico apenas abaixo do Supremo Tribunal Federal, e cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar os processos em que o próprio Conselho seja reclamado, não é? Seja a parte ré, enfim, o requerido. Então, cabe ao Supremo dizer onde
o Conselho Nacional de Justiça caminha dentro das suas regras e onde não caminha dentro das suas regras. Aqui o senhor atribui esses extravasamentos, digamos, da competência. Eu acho que é o objetivo de acertar. Certo. Às vezes, na ânsia de fazer, às vezes na ânsia de corrigir, às vezes na ânsia de fazer o certo, às vezes o ser humano ultrapassa alguns limites próprios de sua natureza. E não é raro, às vezes, no próprio processo comum, numa reclamação trabalhista, um juiz, pô, isso é um absurdo, e já se deparar e já querer corrigir aquilo, sim, às vezes antes do momento de sentenciar, não é? E essa é uma situação até normal diante daquele que se depara com alguma coisa que, à primeira vista, pelo menos, lhe pareça indevida, lhe pareça incabível, não é? Então, talvez é nesse afã de consertar, porque nós não tínhamos um órgão de controle. Então, é claro, nós temos que ter maturidade e de reconhecer que temos problemas no judiciário, né? Compomos uma sociedade com problemas. Graças a Deus, eu acho que o judiciário é o órgão que menos tem problemas comparado com outros setores da sociedade, não é? Mas os temos, e é preciso correção. E talvez no afã de corrigir um órgão recém-criado, é até natural que tenha se encaminhado. E há também uma discussão jurídica sobre o alcance dos seus limites, né? Não há o texto não é totalmente cristalino, assim. Ele Sim. fala, pode isso, não pode aquilo. Não, onde há margem de interpretação, cada um vai conduzindo a atuação de acordo com aquilo que entende ser o melhor, né? E para isso ao Supremo Tribunal Federal, que é a quem cabe conduzir o CNJ dentro dos limites fixados pelo Constituinte. Muito bem, conselheiro Munhoz, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.